Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa segunda-feira, 18 de julho, agora na Espanha, 20 horas e 14 minutos, no Brasil, 15 e 14 da tarde. Gente, a BTC travou exatamente na base da nuvem de Shimoku, tentou superar, o corpo real tentou superar aqui a aresta superior dessa figura triangular. A gente chegou a fazer a máxima em 22.777, mas encontramos a base, a linha inferior da nuvem, que serviu de poderosa resistência. Mas a partir da segunda tentativa, a partir da terceira tentativa, já fica mais factível. Dentro do estudo de análise gráfica, existe o Price Action, que é o estudo do padrão comportamental dos ativos. As resistências normalmente são superadas a partir da terceira tentativa. No caso aqui, a gente vai furar de baixo para cima. Então, pode ser que venha mais um ou dois candles aqui no diário. A partir do segundo, terceiro candle, a gente deve promover esse transpasse. A linha superior já está quase incursionando para dentro da nuvem. A mediana e a linha inferior também estão apontadas para cima. Na projeção, a nebulosidade avermelhada está estreitando. Já já isso aqui vai virar uma grande nebulosidade esverdeada. Na nossa banda de VWAP mensal, a gente esgarçou hoje a Upper. Então é normal essa movimentação. A gente bateu, chegou a ficar acima da Upper ali em 22.700 e pouco, mas recuamos. No intraday a gente tem essa movimentação clara. A gente basicamente veio testar aqui a Upper no intraday e voltamos em direção à VWAP. É uma movimentação absolutamente normal. A VWAP exerce uma força gravitacional que atrai o preço. Quando a gente esgarça a lower, a gente também volta para a VWAP. Quando a gente esgarça a upper, a gente também volta para a VWAP, que é o que está acontecendo agora. Gente, tem muita coisa rolando. Agora tem a notícia de um forte short squeeze. Agora, há poucas horas atrás, 230 milhões de dólares em liquidações de shortados contra ETH-USD, ou seja, gente que estava apostando na queda da ETH, do Ether, do gás da rede Ethereum, e acabaram sendo liquidados. Lembrando que aquele ETF de futuros do mercado financeiro tradicional apostando na queda da BTC, que ETFs de futuros vendidos, né, shortados a descoberto, também está sofrendo uma série de liquidações. Eles estão servindo de estopim para essa recuperação do mundo cripto, e a Binance flipou a Coinbase e agora tem o maior wallet com BTCs na rede, pertence à Binance. Logicamente que essas BTCs pertencem aos usuários da Binance, mas até então a maior carteira de exchange dentro da rede blockchain pertencia à Coinbase, agora pertence à Binance. E o petróleo sobe após a visita de Joe Biden. Joe Biden, o presidente norte-americano, não conseguiu arrancar do Mohammed bin Salman a promessa de produção de mais óleo. Na verdade, essa visita do Joe Biden à Arábia Saudita foi permeada de uma série de confusões. Depois que o Joe Biden deixou o território saudita, começou um disse-me-disse entre o primeiro escalão da diplomacia saudita com os interlocutores do Joe Biden sobre a suposta interpelação feita pelo Joe Biden em relação ao assassinato do jornalista Jamal Khashoggi num consulado saudita em território turco. E os sauditas disseram que isso não foi objeto da conversa. O Joe Biden disse que interpelou o Mohammed bin Salman. Ou seja, o Joe Biden só fez mais confusão. E agora quem está chegando no Oriente Médio é o Vladimir Putin. Ele vai ter uma reunião em Teherã, no Irã, com o presidente iraniano Ebrahim Raisi e o presidente turco, o Erdogan. Lembrando que a Turquia integra a OTAN. Ou seja, é uma afronta mesmo o que o Vladimir Putin está pretendendo com essa reunião. Mas, enfim, a Turquia é o fiel da balança dentro da OTAN, já que se a Turquia vetar a entrada de Finlândia e Suécia, o Vladimir Putin fica com um flanco nórdico aberto, e efetivamente é interesse dos Estados Unidos e da zona do euro que
Suécia e Finlândia integrem a OTAN, já que aqueles milhares de quilômetros de fronteira entre Rússia e Finlândia, Rússia e Suécia, estejam sobre o manto da proteção da OTAN. Mas enfim, a Turquia é o fiel dessa balança. Agora, o Erdogan se encontrando com o presidente iraniano e o Vladimir Putin em território iraniano é efetivamente uma afronta. Mas enfim, essa aliança militar multilateral está em vigor, não tem o que fazer. A Turquia é um país soberano e pode conversar com quem quiser. Mas enfim, gente, tem muita coisa acontecendo. Agora o mundo, com essa hecatombe financeira, geopolítica e o sistema financeiro do planeta resetado pelo Vladimir Putin, a BTC vai se consolidando como uma commodity. Eu tenho para mim que essa mega posição de shortados, não só no par ETH-USD, mas também BTC-USD, está servindo como o primeiro estopim de recuperação da BTC. Eu avisei aqui no canal que aquele ETF de futuro short do mercado financeiro tradicional, quando ele bateu 4 bi, que um monte de gente se regozijou, eu avisei aqui no canal que aquilo seria o estopim da recuperação da BTC e não tá dando outra. Agora um short squeeze violento contra shortados a descoberto em ETH e agora contra a BTC também. Isso vai dar bom, daqui a pouco é bem provável que a BTC inicie esse pump espasmódico em direção à VWAP anual, que está lá em 34 mil. A gente precisa se livrar totalmente dessa figura triangular. Na verdade, esse topozinho aqui do dia 8 de julho em 22.400 foi testado hoje uma vez, recuamos. Assim que a gente se livrar dessa acumulação, vocês podem ter certeza que a gente só para no patamar de 30 mil para formar uma onda 2 e ir num pump espasmódico numa onda 3 buscar 34 mil dólares. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, fiquem com Deus, até amanhã.